Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado, porém, como os irmãos já sabem, nós entramos numa questão que, de qualquer forma, acaba tendo que ser tratado, que é a questão das recompensas. Nós vimos quais são as recompensas, ou a gravidade do mal que os pecadores praticam. Agora estamos vendo as recompensas daqueles que servem e obedecem a Jesus Cristo. A questão a respeito do pecado é a seguinte: qual é o salário do pecado? A morte, certo. E qual é o salário da obediência? A vida, não é? A vida eterna, ok. Porém, os ímpios estão mortos espiritualmente, porque desde Adão foi escolhido para a raça humana esta condição. E, referente a nós herdamos a salvação eterna porque fomos obedientes, é isso? Não, por conta de Cristo. Porque se for pelo que fazemos, não muda em nada a nossa situação do inferno. Agora, sempre que forem falar, levantem a mão para pegar o microfone. Veja só. O salário do pecado é a morte. E quem herdou o salário do pecado? Quem são estes que herdaram o salário do pecado? Todos. Então veja bem, só o fato de você nascer, ser concebido, nem nascer, você foi concebido no ventre de sua mãe, você já é um pecador. Então você já tem o salário do pecado. Você não tem o salário do pecado porque você pratica o pecado. Você tem o salário do pecado porque você herdou de Adão a condenação eterna. A salvação vai na mesma medida, só que em direção diferente. Você hoje é salvo porque você herdou. O que você herdou? A obediência de Cristo. Da mesma forma que herdamos a desobediência de Adão, e por causa disso, já na concepção, somos condenados. Aquele a quem Cristo salva, os eleitos de Deus, já são salvos por conta do decreto de Deus. Porém, essa salvação é aplicada no dia da sua regeneração, que pode ser no ventre ou pode ser na sua idade adulta, da fase da razão. Vocês conhecem alguém que herdou a salvação já no ventre? João Batista, Davi também fala disso, quando ele diz desde Jeremias também. Muitos já foram salvos no ventre. Muitos já foram salvos no ventre, mas outros não foram salvos com o passar do tempo. Deus aplica a regeneração à medida que essas pessoas recebem o Espírito Santo. Então, uma mãe cristã que ouve, prega, fala, ora, vive o Evangelho, pode sim receber o Espírito Santo também no ventre dela. Deus aplicando o Espírito Santo na criança. Por isso que quando há um crente, seja um casal ou um crente que tem uma criança, essa recebe de Deus a promessa da salvação. Serás salvo tu e a tua casa. E aí a criança herdou a obra de Cristo. Ela não vai ser salva quando ela crescer e começar a fazer o bem. Não. Ela é salva quando o Espírito Santo aplica
o bem de Cristo nela, a obra de Cristo nela. E por que eu estou dizendo isso antes de entrarmos nas recompensas? Porque o homem vai para o inferno só porque nasceu. Só pelo fato de ser concebido, ele já vai para o inferno. E também o eleito de Deus, o regenerado, aquele a quem Deus salvou e colocou nele o Espírito Santo, ele é salvo não porque agora passa a fazer boas coisas. Ele é salvo porque a obra de Cristo foi aplicada nela. Daí, a partir daí, essa pessoa vai praticando boas obras para que? O que é que ela ganha com isso? Praticando boas obras, a salvação é? Não. A salvação já está, ela já tem. Então ela passa a ganhar, pela promessa de Deus, o que? À medida que ela vive de acordo com o que Deus ordena. Santificação também, né? A santificação faz com que ela ganhe o quê? Galardões. Ela vai procurando se santificar, vai procurando servir, vai procurando obedecer, e ela vai tendo de Deus recompensas que são guardadas para serem entregues quando ele estiver na glória com o Senhor, tá certo? Aí, voltando à questão dos galardões, o que são os galardões? Nós já vimos que os galardões são os prazeres que temos em ver a obra na vida dos irmãos através de nós. Existe satisfação maior do que essa? Não será uma satisfação só aqui não, viu? Quando estivermos na glória, essa satisfação vai ser mais plena. Nós vamos olhar para os irmãos dos quais Deus nos usou como instrumentos para melhorar a vida deles e vamos nos alegrar. Nós vimos isso na pessoa de Cristo. Vimos também que receberemos um nome, um novo nome. Receberemos as honras através do que Cristo declarará a respeito de nossa vida. Testemunho de Cristo a nosso respeito. Nós estamos testemunhando de Cristo aqui na terra. No céu, Ele testemunhará de nós. Existe, não é? Recompensa maior do que essa. Então, um nome nós teremos, como nós já vimos. Agora, vamos manter sempre esse foco, meus irmãos. Do mesmo jeito que Adão veio à terra e trouxe para nós todas as mazelas que nós temos hoje, Cristo, quando veio à terra, trouxe todos os benefícios que nós temos hoje também. Quando o ímpio, que já está condenado ao inferno, pratica pecados, ele acrescenta maldição à sua vida. Ele acumula castigos que receberá no inferno. Aí o crente também, já que ele está salvo, quando ele serve a Cristo, como a Bíblia manda, ele acumula recompensas nos céus, galardões. Mas, para sabermos o que são esses galardões, observemos o que Cristo ganhou, o que nosso representante ganhou por ter sido fiel até o fim. E aí nós vimos, ganhou a alegria de ter visto os seus irmãos sendo restaurados através, né, da vida dele. Também, ele ganhou um nome que está acima de todos os nomes. Nós vimos isso também no estudo anterior, as pessoas poderão ver isso. E hoje nós veremos que além destas coisas, o Senhor ganhou também um trono. Hoje Jesus não tinha um trono não, tinha, como Deus. Como homem, não. Como homem ele era um servo. Ele viveu para sofrer, ele viveu para morrer, ele viveu para cumprir toda a lei no nosso lugar. Ele não tinha um trono, ele tinha uma cruz. Ele não tinha uma coroa, ele tinha cravos de espinhos. A coroa dele era uma coroa de espinhos. Hoje não. Hoje ele tem um trono de glória e hoje
ele tem uma coroa de glória. Tá bom? Então veja, no livro de Hebreus, na epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, aqueles que vivem fiéis ao Senhor receberão tronos como galardão. Da mesma forma que Cristo recebeu o que recebeu, você também receberá. É óbvio, só que em proporção muito inferior, porém, glórias concedidas por Ele próprio. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Temos que rever essa parte do estudo, porque não saiu boa a gravação do anterior. Então, a respeito de galardão, é certo a gente orar pedindo: Senhor, me dá um galardão, me dá no céu um trono que esteja do teu lado, me dá no céu uma coroa que mostre às pessoas o quanto eu sou amado, o quanto o Senhor me honra. Dá-me, Senhor, grandiosos galardões nos céus. É correto orar pedindo galardões? Dessa maneira, para ser glorificado a si mesmo, não, né, irmão? Se o crente pensar pedindo a Deus desta maneira, para ser glorificado a Ele mesmo, não é correto. A gente tem que ser obediente, fazer as obras de Cristo e para com os irmãos o amor acima de tudo. Aí a gente já vai conquistando galardões. Isso, muito bem. Veja, se nós estamos interessados nos galardões, se esse é o nosso alvo inicial, já começamos errados e não temos galardões. Porque a nossa obediência a Cristo, o nosso serviço ao Senhor e para com os irmãos deve ser por amor a Cristo e aos irmãos. Quando você faz por esta motivação, então você tem galardões. Mas aí você não deve ter interesse nos galardões do Senhor. Não é isso. Devemos ter sim interesse. Inclusive o Senhor diz: olha, parem de querer juntar tantos tesouros aqui na terra, vai acabar. Juntem tesouros nos céus, onde não acaba. Nem ladrão pode chegar, nem a traça pode corroer. Sejam sábios, tenham interesses nas riquezas celestiais. Então é correto desejarmos, mas o errado é fazermos as coisas por causa dos galardões. Precisamos fazer por causa do nosso amor a Cristo. Mas é errado sim estar pedindo, porque galardão não se pede, se conquista. É a mesma coisa do seu trabalho secular, igualzinho. Vai você chegar, passa o mês todinho sem ir trabalhar, depois chega lá no seu patrão e diz: o salário, patrão, por favor, me dê meu salário. Salário desse mês, me dê. Não faz sentido. Você trabalha e a recompensa é o teu salário. Da mesma forma são os galardões. Você trabalha com a motivação correta, não é? Com os interesses corretos. E a consequência disso será o Senhor ir te dando galardões. Então não se pede, só se vive, obedece e as coisas estão sendo guardadas lá. Porque, veja só, Tiago e João cometeram uma falha à medida que estavam interessados em galardões e foram pedir ao Senhor. O Senhor não disse que eles erraram em se interessar pelos galardões, mas disse que eles erraram por não saber o que estavam fazendo, por não saber o que estavam pedindo. Veja o que diz no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do 35 a 37. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre,
queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então eles iam fazer uma oração a Jesus e queriam muito que Jesus Cristo atendesse essa oração deles. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Então Jesus Cristo tem um interesse grande de saber o que vocês querem que ele faça por vocês. Porém, vocês precisam pedir. E aí, eles dizem, responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então, eles pediram uma coisa que aparentemente não faz sentido. No céu vai ter tronos. Bem, isso pode ser uma linguagem figurada para posições de honra. Mas, independente se são tronos de fato ou posições de honra, o que eles queriam era, um está à direita de Cristo, o outro à esquerda de Cristo. Essa era a oração deles. E Cristo fala que isso é galardão, e galardão não se pede. Não se pede galardão, se vive o que Jesus viveu e se conquista. Se quiser pedir, pede-se luta para os galardões. Quer pedir galardões? Peça dificuldades, peça desafios, peça oposição, situação de pressão e viva como Cristo viveu diante dessas situações. Aí você terá muitos galardões. Mas acomodado, vivendo do seu jeito, escolhendo o que quer e bem entende. Eu vou hoje, não vou amanhã, eu faço hoje, não faço amanhã. Eu não estou com vontade, então eu não quero. Eu estou com vontade, então eu faço. Fazendo do jeito que quer. E depois, Senhor, me dá o que tens de melhor no teu paraíso, na tua glória. Está errado. Quer galardão? Então peça luta. Mas honre ao Senhor diante dessas lutas. Aí continua no versículo 38. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles podiam beber do cálice de Cristo, receber do batismo de Cristo. Eles podiam. E que cálice era esse? E que batismo era esse? Tudo aponta para o fato de que Cristo está dizendo aqui o seguinte: olha, vocês podem passar pelo sofrimento que eu estou passando aqui. Vocês podem beber do cálice de dor e sofrimento que eu terei e estou bebendo aqui. Vocês poderão desfrutar também das coisas que eu posso desfrutar aqui, como, por exemplo, a Santa Ceia, que ele instituiria. Eles poderiam passar pelo que Cristo passava, porque eles estavam andando com Cristo. É lógico, o que atingia Cristo, atingia quem estava à volta de Cristo. E aí é isso que Jesus Cristo diz, ou eles respondem, não é? Disseram-lhe: podemos beber do teu cálice e ser batizado com o teu batismo. Disse-lhe, tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então veja, se há possibilidade de lutar, então há possibilidade de galardão. Se Jesus Cristo está dizendo que você pode sofrer por ele aqui na terra, então ele está dizendo que você pode sim ter galardões. É lógico, se você sofrer com honra e não com murmuração, não com dengo, não com reclamação ou com pena de si mesmo, tendo autopiedade. Não, se você sofrer para glorificar a Deus, então você terá a possibilidade de galardão. O que Cristo está dizendo é: continue vivendo, bebendo do meu cálice, sendo batizado com o batismo com que eu sou batizado, continue. E depois você verá o que vai acontecer. Mas, oi? O interessante aí é que é só João que não morre. Todos eles beberam o cálice da morte.
Isso é o caso da É. moto que eles beberam. O Todos cálice, os discípulos morreram, vê se não foi? o cálice do martírio, né? Eles Só não beberam o cálice da ira. Só Jesus podia beber esse cálice da ira de Deus. justamente. Aí veja, o galardão é para quem foi reservado pelo Pai. É o que Jesus Cristo diz. No 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Não é uma resposta à sua oração. Você não vai pedir, eu vou dar, não. Porque não é assim. É para aqueles a quem está preparado. Então, os que vão assentar à direita de Cristo e os que vão sentar à esquerda de Cristo em tronos é para quem o Pai preparou. E quem são estes? Aí só o Pai sabe. Porém, o Senhor Deus, Ele fala muito nessa questão. Mas antes, nós vamos ver a respeito de ganhar ou deixar de ganhar os galardões. Qual é a maior facilidade que nós, como crentes, ainda neste mundo, qual é a maior facilidade que temos? É a facilidade de deixar de ganhar ou de ganhar galardões? É mais fácil o quê? Deixar de ganhar ou ganhar galardões? É mais fácil deixar de ganhar, irmão. Porque a Bíblia mesmo nos revela, porque a gente sabe que só há um fundamento, que é Cristo. Mas como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso do 10 ao 16, em que diz: se alguém fundar um fundamento além daquele que foi posto, que é Cristo, como ouro, madeira, feno ou palha, suas obras passará pelo fogo e serão queimadas, mas não perde salvação, perde galardão. Isso. E as pessoas têm muita facilidade em atender aos desejos da carne. Ah, eu estou com preguiça, então pronto, eu me entrego à preguiça. Ah, eu estou triste, então pronto, eu me entrego à tristeza. Ah, eu estou muito alegre, eu me entrego à alegria. Mas esses sentimentos geralmente estão sendo contrários ao que Deus exige de você. Muitas vezes você não cumpre algo que deveria honrar a Cristo porque está triste. Então você segue a tristeza. Você não a combate, não a confronta. Você não reage contra ela. Você não entende que o maior inimigo que existe na sua vida e que rouba todas as oportunidades de galardões é você mesmo. É o que você sente. É o que você ouve aqui, na mente. Você segue facilmente. Aí veja bem o que aconteceu. 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. O que fez com que eles se indignassem? Porque os 10 discípulos, os 10 apóstolos, ficaram com raiva de Tiago e João. Foi certo eles ficarem com raiva? Não. Eles ficaram com raiva porque eles ficaram com ciúmes. É como se eles dissessem: você pensa que tem mais direito que nós? Ou seja, eles se acharam melhores do que Tiago e João. Se eles tiveram raiva porque Tiago e João pediram o que pediram, é porque eles achavam que Tiago e João não era melhor do que eles. E aí já começa a perder os galardões que poderiam ganhar com a humildade, sendo humildes. Pode falar. É porque, na verdade, dá para entender que os outros, Pedro e Tiago, era melhor do que eles mesmos. Porque procurou só eles dois e os outros. Não tinha direito, não é? Entendeu agora? Então. Isso dá uma inveja. Dá. Em Raiva, qualquer ser humano. Eu quero ver o cara se sentar aqui perto de um prefeito, um governador e fica só doido. Falar com ele. E os outros que estão ao redor, o que é que vai dizer? Então, mas aí está o problema em todos. Estava o problema em Tiago e João, que em vez de dizer: Senhor, a gente quer te fazer um pedido. Olha,
deixa que os discípulos, os 10, sentem 5 à tua direita e 5 à tua esquerda. Não, eles não pensaram nos seus irmãos, eles pensaram em si. E quando você pensa em você mesmo e esquece dos irmãos, você está pecando. Foi o que o Senhor disse. O Senhor disse: olha, isso não é questão de se pedir. E aí os 10 também erraram porque ficaram enciumados. Não era para ter ciúmes. Era para dizer, e daí? Por que eles dois não podem ser melhor do que nós? Pode ser que sejam melhor do que nós. É verdade. Então veja só. Ouvindo o Senhor Jesus, só ouvindo Jesus é possível se corrigir. Então, meus irmãos, olha, preste atenção. É muito fácil perder galardões. Por quê? Porque a gente tem preguiça de se aprofundar no ensino bíblico. Porque quando a gente tem oportunidade de conhecer o ensino bíblico através daqueles que se empenharam para trazer o conhecimento, a gente tem mais facilidade de se abster dessa oportunidade. E, consequentemente, a gente não ouve o que Jesus diz para corrigir aquilo que rouba as nossas oportunidades de termos galardões. Veja o que Jesus Cristo faz com eles. Do 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. Eles dominam os povos, os governadores. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas, entre vós, não é assim. Pelo contrário, olha que correção Jesus Cristo está dando. Eles queriam galardões, só que eles estavam fazendo o oposto do que daria a eles galardões. Então Jesus Cristo vai poldar essas heresias, esses erros, para que eles agora peguem o rumo certo e tenham aquilo que tanto estavam desejando. E olha o rumo que era o oposto. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, como ele deve ser? O que serve? Você quer ser grande no céu? Então seja o que serve aqui na terra. Você veio passando por cima dos 10, já está errado. Porque você devia estar servindo os 10 e não querendo ser melhor do que os 10, com Tiago e João. Aí os 10 se irritam. Peraí. Vocês estão irritados por quê? Porque acham que eles não podem ser maior do que vocês? Então isso significa que vocês acham que são maiores do que eles? Está errado. Se vocês querem ser grandes, sejam servos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Então, o servo maior, assim, aquele que mais serve, é aquele que mais terá galardão. O mais fraco de todos, o mais simples de todos, aqueles que está interessado em acolher mais, em atender mais, em servir mais, esse é o que tem maior galardão. Quem foi o homem mais humilde da terra que Jesus Cristo disse? João Batista. Não foi isso? Foi. Jesus Cristo disse: olha, entre os nascidos de mulher na terra, ninguém foi maior do que João. Mas por que Jesus Cristo disse que João era o maior? Porque João era o menor. João veio e nem casa teve. João veio e nem vestes honrosas teve. João veio e nem boas alimentações teve. João veio para o deserto. E no deserto, ele era servo de Cristo. Quando os discípulos de João chegaram e disseram: João, olha, teus discípulos estão te deixando para seguir Jesus. Ele disse: e o que é que eu estou fazendo? Vocês são testemunhas de que eu disse: ele é o Cristo. Então é para ir mesmo.
Observe que João não tinha picuinha de que a minha igreja está diminuindo e a dele está crescendo. João Batista disse, olha, eu não vou te batizar, Senhor. João Batista não queria batizar Jesus Cristo porque ele dizia que não era digno para isso. Ele não era digno nem de desatar as sandálias, nem de carregar as sandálias de Cristo. Ele reconhecia a insignificância dele. Por isso que Cristo disse, ele é maior, porque ele era o menor. Aí, João Batista declarou que tinha 2 objetivos aqui na vida. 2. Um, era fazer com que Cristo crescesse. E o segundo era fazer com que ele mesmo diminuísse. Então a luta de João era por isso, para ser diminuído e Cristo crescesse. Importa que ele cresça e que eu diminua, é o que importa. Meus irmãos, o caminho para os galardões é ser pequeno, é ser servo. E aí observe, se quer, siga no exemplo de Cristo. Eu quero os galardões como Cristo recebeu, então siga como Cristo seguiu. Quem foi mais humilde que João Batista? Jesus. E veja só o que Jesus Cristo diz. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Veja bem, quando Jesus Cristo diz assim, pois o próprio Filho do Homem, é que ele está dizendo o seguinte, eu sou superior a vocês, mas não é questão de... Porque, irmãos, o que Deus quer é só que a gente seja verdadeiro. Não é que, Deus quer que eu seja pequeno porque Deus não se agrada que eu seja grande. Não é nada a ver com isso. Deus lida com a verdade. Se você é pequeno, se você não é nada, se você é pó, Deus só quer que você reconheça isso, que você não é nada. Mas observe, João Batista não era nada e se fazia nada. Então João Batista cumpria a verdade a respeito dele. Mas Cristo era Deus, Cristo é Deus. Ele diz lá em Filipenses, Paulo fala, não é, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e servo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, observe, quem poderia dizer, eu sou maior, e vou estar acima de vocês, e vocês vão sempre me servir, este que era o único que podia, se fez o menor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate de muitos. Olha só, o que ele está dizendo é o seguinte, sigam meu exemplo. Quer o quê? Galardões? Viva o que eu vivo, viva o que eu passo, beba do meu cálice, receba do meu batismo, sofra comigo por mim. É isso. E aí você, imitando Cristo, você terá os galardões. Há mais facilidade de repetir o erro do que de acertar. É parada, viu? Porque estes mesmos discípulos que aprenderam esta gloriosa lição, posteriormente caíram no mesmo erro. Em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do versículo 24, veja o que estava acontecendo com eles. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Agora já estavam brigando. O maior sou eu. Não, acho que é tu. Não, é tu. E aquela briga, querendo entender quem era o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então, Jesus Cristo ordena que imite-o. Veja só. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é maior? Aquele que está à mesa recebendo
todos os alimentos, posto à mesa, tome o vinho, Senhor, tome isso, tome aquilo, ou o que está servindo é maior? Agora, no âmbito natural, no âmbito lógico, quem é o maior? O que está sendo servido ou o que serve? Na ótica humana, o que está sendo servido é o maior. Ótimo. Né? É o que Cristo diz. Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa que é o maior? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então eu sou aquele que sou o maior, porque eu estou à mesa e eu devo ser servido. Porém, eu abro mão para servir vocês. É isso que Cristo quer que se faça. Você precisa imitar o que Cristo fez. Permanecer em Cristo, nas dificuldades, garantem os galardões. Pois veja o que Cristo diz no versículo 28, agora em Lucas, capítulo 22, o versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Veja o reconhecimento de Cristo. Olha, vocês são os que estão permanecendo comigo nas horas difíceis, nas minhas tentações. Ele reconhece o que você faz por ele. E olha o que ele diz aos discípulos. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio. Assim como eu ganhei do pai o galardão do reino, eu confio a vocês essa recompensa também. É aproximação e intimidade que você receberá como galardão. Quanto mais fiel, mais próximo do Senhor. Quanto mais fiel, mais íntimo do Senhor. Pode falar, Carlos. É o que está dizendo aqui em Filipenses 1:21. 1:21, aí fala assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Isso. Entendeu? Você recebeu essa graça de sofrer por Cristo. Se você se valer desta graça, de fato, você terá as recompensas por ter vivido igual ele viveu. Do 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, vocês terão os tronos. O galardão de sentar em tronos, vocês receberão, como ele recebeu do Pai um trono. Vocês percebem, irmãos, que os galardões do Senhor devem... Oi? Os discípulos vão julgar Israel. No futuro. E depois nós vamos ver que os gentios, nós vamos julgar os gentios e os anjos também. Oi? Em 1 Pedro 4:10, diz que Deus deu a cada pessoa capacidades especiais para que sejam utilizadas para ajudar os outros. E se a gente não se vale destas atividades especiais, dessas capacidades especiais, nós negligenciamos. Seremos corrigidos pelo Senhor e ainda estaremos deixando de ganhar honras como estas que estão preparadas para os seus fiéis. Depois a gente vai ver a respeito do desapego. O desapego é fundamental também para obter os galardões. Por causa da hora, não podemos dar continuidade. Mas para a semana nós vemos a partir daqui, tá? Alguma dúvida, questionamento, acréscimo? Fiquem à vontade. Então, meus irmãos, oremos ao Senhor. Pedir para o irmão Carlos, passa o microfone. Está funcionando muito. Tá, é porque tem que encostar. Pode orar. Deus de amor e de bondade, de bendita e infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, unidos e reunidos no teu santo e divino nome, para aprender da tua palavra, do teu conhecimento, da tua luz, da tua verdade. Amém, Senhor. Como mesmo disseste, Senhor, vós conhecereis os meus discípulos
por muitos se amarem. Que nós possamos demonstrar esse amor de um para com os outros, nos suportando. Suportando na maneira de suportar com alegria, de levantar, de erguer, de ajudar. Que nós possamos estar unidos e reunidos em nome de Deus, para que Ele cresça e nós diminuamos. Que a sua graça, que o seu poder e que a sua misericórdia seja constante nas nossas vidas. Guia-nos e nos guarda, nos livrando de todo mal e nos dando as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, vamos para o nosso momento ágape. Que é isso aí? O que houve aí de tanta graça? Juninho aprontou o quê?